Perfeito, Reinaldo. Bom, Vamos em então vamos lá. frente. Quem que vai apresentar o primeiro caso aí? Vamos convidar, vamos ver aqui quem está, já estão lá. Doutora Letícia. Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite, Letícia. Letícia. Bom, Letícia, então você vai assumir o caso aí. Se vocês quiserem, o prontuário, esse aí o número do prontuário, para tirar mais alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. Uhum. Então vamos lá, pode começar. Então, paciente feminino, 52 anos, portadora de ceratocone. Em 2000, ela iniciou o uso de lente de contato rígida. Dinâmica dela, menos 2,5 com menos 3,08 e o esquerdo, menos 2, menos 2,5 a 0,8. Após 0,8 de visão. Fez uso de lente de contato rígida de 2000 a 2018. Em 2018, voltou para avaliar cirurgia e não quer mais usar lente de contato. E ela voltou com menos 2, menos 3,5, agora 1, e menos 1,5, menos 3,5, 1. Ela quer operar, né? Uhum. Então, vamos primeiro ver a topografia, essa de cima. Ela tem uma cerato de 47, 45, e o olho esquerdo de 48, parece que esse ponto é 53, né? Beleza. Parece que é um cone mais estigmático, assim, é assimétrico, né? Mas com simetria superior. E o olho esquerdo também. Beleza. Se ela não quer usar lente de contato mais, eu colocaria um anel. Você colocaria um anel. Mas Alguém... eu explicaria muito bem para ela que a visão da lente de contato eu não conseguiria atingir com o anel, né? Porque a lente de contato, ela dá uma qualidade de visão surpreendente, né? Mas já que ela não quer usar e quer fazer cirurgia, a opção para ela seria um anel. Mas aí eu pediria um pentacam para planejar melhor. Tá. Bom, então vamos ver o que foi feito. Aqui eu coloquei aqui porque o nomograma baseado na topografia, isso aqui quando foi feito em 2000, a gente ainda não tinha os nomogramas baseados em elevação posterior. A gente usava refração e topografia. A gente colocaria 2 anéis de 160 ou 155, dependendo da se for Ferrari ou Cornell Ring, no meridiano mais curvo, e colocariam de cada lado, e esse seria o planejamento. Bom, Certo. então, o paciente já presbita, com uma baixa miopia, um astigmatismo, não quer mais usar lente de contato, e ele usava lente de contato porque não queria usar óculos. Uhum. Correto? Correto. Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Aqui está o nomograma que a gente E eu faria no olho... baseado. Eu acho que eu faria talvez no olho direito primeiro. Se é o dominante dela, não sei. Não sei se isso também faria diferença, mas... Aqui são muito semelhantes, mas o ceratocone, o camáximo no esquerdo é um pouco maior, o cilindro é um pouco maior. Bom, aqui está o planejamento do olho esquerdo, né? Uma perspectiva assim, de um bom resultado. Uhum. Independente do planejamento, você ia optar por operar o direito ou o esquerdo, né? Tanto faz, não ia ter muito predisposição por ela estar presbítera, não. Então, vamos lá. Só ia orientar. Então, gente, o seguinte, é um paciente péssimo para cirurgia. É um paciente que tem uma visão em ambos os olhos, é um paciente que é presbítero, é um paciente que, mesmo que você deixasse ele metro, porque é pouquíssimo provável com anel, ele continuaria usando o óculos para perto. Então, quando o paciente coloca para você uma situação que você não pode atender, o melhor é não operar. Né? Então, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente vem naquela expectativa de que ele só vai melhorar. E depois você faz uma cirurgia com anel e ele não tem um resultado esperado, você vai ter esse paciente insatisfeito. Lembrando que adaptar a lente de contato
após anel costuma ser mais desafiador do que no ceratocone original, tá? Então, às vezes, você põe um anel querendo melhorar a visão do paciente, ele não tem uma visão que espera, vai usar a lente de contato, a adaptação é pior. Aí acaba tendo que tirar o anel, é mais um transtorno na vida do paciente. Então, tomar muito cuidado. Então, nesse caso, o que eu fiz? Ele estava usando uma lente dura comum. Eu passei para ele para rosicar, teve um resultado espetacular, ficou muito satisfeito com a lente, confortável. Ele não estava querendo usar mais lente porque estava incomodando. Quando você conversa com o paciente, explica que o anel não vai atender a expectativa dele, ele não quer usar óculos, então ele volta à possibilidade de usar lente de contato. Foi o que foi feito. E vocês observem que esse paciente aqui, eu fiz uma mini báscula nele. E ele ficou muito satisfeito. Tá? Então, veja bem, isso aqui foi em 2000. Em 2020, continua aí, ele voltou. 10 anos depois ele voltou. Não, 10 anos, não, 20 anos. 2020, 61 anos, usando lente de contato Olha o que eu falei com rígida. você. Uma lente bem adaptada. Ele usou essa lente durante 20 anos. Ele voltou usando lente de contato na báscula. Uhum. É lógico então, que nesse 21, intervalo aí ele voltou várias vezes para poder trocar. fazer reposição das lentes. Tá? Uhum. Continua. Então, 2021, usando lente de contato rígida, báscula. Quase continua a mesma refração e começou uma catarata. E ele tem um óculos para descansar das lentes de contato rígida. Uhum. E aí, isso quer fazer faco, né? Uhum. Aí, ele trabalha com o quê? Como é que é a demanda dele visual perto e longe? Porque Não, se ele é um demandar... paciente exigente, eu não me lembro a profissão dele, não. Mas um paciente que tem uma visão 1, com óculos, não quer usar óculos, é que pelo menos vaidade ele tem. Mas não era uma questão ocupacional, não. Era pelo fato de não querer usar óculos mesmo. Entendi. Tanto que você vê que foi feita uma báscula, né? E ele ficou tranquilo, né? Ficou bem, ficou 20 anos dando lente. Então, como ele tem catarata, né? O senhor optou para colocar lente, eu acho. Por catarata, na verdade. Então, eu faria uma liu-tórica. Parece estar regular. Se ele tem uma visão boa com óculos, antes de ter a catarata, com certeza uma lente tórica estaria bem indicada. Tá certo? Agora, a questão toda, gente, é isso. O paciente chegou querendo já com uma catarata. Ele, na verdade, é o seguinte, ele já chegou com uma história de catarata. E tinha realmente o início de catarata. Mas, gente, veja bem, a cirurgia de miopia para presma, para fazer a cirurgia de faco refrativa, ela não é aprovada pelo CBO nem pelo Conselho Federal de Medicina. É aprovada a hipermetropia acima de 1,5 grau para pacientes acima de 55 anos. Então, nesse caso aqui, esse paciente não estaria dentro das possibilidades de cirurgia. Pelo menos não dentro do que preconiza o Conselho Federal de Medicina. Então, o que eu orientei esse paciente foi assim, realmente você está começando uma catarata, sua visão ainda é muito boa, sugiro você continuar usando lente de contato, ou então usar óculos, mas vamos aguardar um pouco mais para operar. Porque o paciente, gente, quando ele tem uma visão normal, esse paciente enxerga muito bem para perto. É um paciente o seguinte, que é diferente do hipermétrope. O hipermétrope ele ganha de perto, ganha de longe e é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. E outra coisa, a gente sabe que os pacientes míopes eles têm muito mais tendência de ter alterações de retina. Né? Então, fazer uma faco refrativa em míope, principalmente um paciente que ainda não tem descolamento de vítreo, eu acho que não é uma boa indicação. Então, eu orientei esse paciente a não operar. E esse paciente, falei com ele, você vai fazer um acompanhamento. Se você começar a ter uma piora de visão, nós vamos, então, pensar na cirurgia. E aí sim, podemos pensar numa lente tórica, numa lente trifocal tórica,
vai depender muito da necessidade do paciente. Então, você vê, Letícia, que a gente tem que também saber falar não. É dessa forma que a gente não tem problema, entendeu? Porque o paciente, ele se compara com outro que operou. Então, ele pega outro da mesma idade, que usava óculos, opera. Só que o outro era hipermétrope, o outro não tinha um astigmatismo alto. Então, quer dizer, são casos diferentes, mas o paciente não sabe que são casos diferentes. O paciente só compara a idade e o fato de usar óculos. E acha que o resultado tem que ser o mesmo. Então, ficar muito cuidado, gente. Somos cirurgiões refrativos, mas nós temos que saber dizer não para a gente evitar problemas e frustrações, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa antes de passar para o próximo caso? Arnaldo? Reinaldo, é interessante lembrar que você enfatizou aí, realmente isso é extremamente importante. Aquele paciente que usa lente de contato, principalmente lente gás permeável, de apoio corneano ou escleral, ele tem uma qualidade de visão imbatível que a gente nunca vai conseguir propiciar, nem com refrativa, nem com uma faco-refrativa. Então, aquele paciente que está bem com lente, a melhor opção é deixar ele com lente e evitar uma situação que você vai deixar ele independente de lente, porém com uma visão insatisfatória comparando com a visão que ele tinha anteriormente. E lembrar também que cirurgia, seja catarata faco-refrativa ou cirurgia de faco convencional, em paciente míope, a chance de você ter um descolamento de retina, não induzido pela cirurgia, mas pela própria patologia do paciente, é muito grande. Lembrar também que você se opera um paciente com alta miopia, mesmo que a periferia da retina dele esteja boa, se eventualmente precisar fazer uma capsulotomia com IAG laser, a chance de você eventualmente desencadear um descolamento também é muito grande. Então, faco refrativo em paciente alto míope é um procedimento que a gente tem que pensar com bastante calma e o paciente tem que ter ciência dos riscos que ele vai estar correndo. Ok? Ok. Bom, um outro caso aqui é o número do prontuário. Quem é que vai apresentar esse caso, Arnaldo? Reinaldo, vamos convidar o doutor Matias para apresentar esse caso 21 aí. Vamos lá. Boa noite Matias. a todos. Boa noite. Masculino, 16 anos, portador de ceratocone. Em agosto de 2018, motociclista de competição, fazia trilha, faz uso de lente de contato com muito desconforto e tem problemas com poeira. Trouxe um Orbscan, o paciente tinha menos 4,75, menos 2,5 a 3 e menos 2,75, menos 2,75 a 3. Na dinâmica, ele era menos 4,75, menos 2,5 a 3,8 de visão. E no esquerdo, menos 3,5, menos 2,75 a 3 com 0,8 mal. Então, pelo Orbscan, ele era... Aqui tá muito pequenininho, eu não consigo ver aqui. É 47,7 o K máximo no olho direito e 48,2 o K máximo no olho esquerdo. Ok. O paciente ele traz para a gente aí um padrão astigmático de Boltai, parece ser simétrico pelas imagens. Além disso, pelo que está marcado no exame, ele tem uma espessura que é relativamente normal, né? Ainda mais quando a gente pensa no ceratocone, 534, 521. E vem relatando para a gente mesmo a questão de essa dificuldade com a adaptação da lente de contato. Apesar do, assim, igual o senhor já colocou também, a gente já discutiu em outros casos, quando o paciente vem com uma lente de contato que não é adaptada pela gente, a minha primeira sugestão seria tentar de novo uma nova adaptação para ver, primeiro, se eu tenho uma melhor adaptação, uma adequação ali do padrão corneano do paciente, assim como para tentar entregar um pouquinho mais de visão para ele, que pode ser que esse desconforto seja por conta da questão de uma má adaptação da lente. Tá. Ok. Existem colegas que fazem, mesmo ceratocones iniciais com uma boa visão, fazem um anel com o argumento de que você vai reduzir a dependência de óculos, vai reduzir o grau. E muitas vezes esses pacientes podem depois usar uma lente gelatinosa. Outros colegas defendem o protocolo de Atenas, onde você faz um polimento com o PRK e depois faz um crosslink.
só que nesse caso geralmente é para miopias menores, né? Outros já acham que, pelo fato de ser um paciente muito jovem, já não tem visão 20/20, então o ideal seria fazer um crosslink. E outros, como você está pensando, vamos trocar essa lente, já que não fui eu que usei que coloquei essa lente, quem sabe eu consigo uma lente melhor. E outros poderiam falar, meu amigo, não tem jeito de operar, você tem um ceratocone, melhor você ficar com óculos mesmo. A questão é que ele é um motociclista de competição. Sim. Ele faz trilha, então o óculos para ele é um problema. Lente de contato também é um problema. Quem pilota moto sabe como que é desconfortável você usar um óculos ou lente de contato na poeira. Embaça tudo, você não vê as coisas. Você não pode ter um problema de visão se você é um motociclista de competição. Então, o que você faria com esse paciente, Matias? Partindo dessa colocação do senhor, que talvez mesmo a troca da lente continuaria tendo a questão do problema em si, da questão da poeira, talvez a minha opção seria, dependendo, pensar mesmo no anel para tentar normalizar um pouquinho mais do astigmatismo dessa córnea, diminuir a dependência dele um pouco da correção, igual o senhor colocou. Porque dependendo se com o anel a gente conseguir chegar numa metropia que seja mais confortável e ele não precise de correção para pilotar, seria o ideal para ele. Ok. Então, vamos ver o que foi feito. Oi. Travou aqui. Tá bom. Eu primeiro falei com ele, você traga as suas lentes para ver como é que estão essas lentes, por que você não está adaptando, né? Sim. Esse paciente voltou só há 4 meses, depois que ele esteve lá, que eu pedi para ele voltar com as lentes. Continuei. Então, na biomicroscopia, as lentes estavam bem posicionadas, sem erosões epiteliais. O paciente passou, então, a ter uma acuidade visual de 1 AO com lente de contato. E foi iniciado um tratamento antialérgico para ele devido à presença de papilas com 2 cruzes. O que me chama a atenção é que o paciente que tinha uma queixa, que é uma queixa importante, demorar esse tempo para voltar na consulta de retorno. Então, eu manteria mesmo o paciente com a lente de contato e não operaria. Mas ele falou o seguinte, que a lente não era mais solução para ele, porque caía um cisco no olho com um grão de poeira que cai debaixo da lente, é insuportável. Você tem que parar. No meio de uma competição, ele não pode parar, vai ficar com uma visão monocular. É muito complicado. Isso tira a competitividade do indivíduo. Ele tem que preocupar com outras coisas e não com a visão. E ele realmente queria resolver esse problema. Ele usava a lente bem. Então, usava tanto que ele já tinha até conjuntivite papilar, de tanto que ele usava a lente. Mas o problema dele era na competição. Na competição, ele não conseguia usar a lente. Entendi. Você teria alguma solução para ele? Ou falou assim, meu amigo, muda de profissão, vai pilotar só no asfalto? O que me chama a atenção é que é um paciente muito jovem, um paciente de 16 anos. Então, assim, pensar em PRK e crosslink não é uma coisa que me agrada. Talvez a minha opção seria orientar a respeito do anel, mas explicando sempre para o paciente que o anel não consegue entregar a qualidade visual que a lente traz. Entendeu? Que talvez que ficaria mais confortável, mas pode ser que para as atividades diárias ele precisaria de usar a lente do mesmo jeito. Ok. Lembrando, gente, que esses motociclistas profissionais, eles começam muito cedo. Começam aí com 12 anos, aí já estão em cima de uma moto aí, fazendo trilha e tudo, até chegar a motociclista profissional. Então, é uma idade que é compatível realmente com o indivíduo que está pilotando profissionalmente. Então, vamos ver o que foi feito. Realmente, nada do que ele está, em termos de cirurgia, atenderia. Eu acho que é um ceratocone, um paciente jovem. Seria muito arriscado você fazer uma cirurgia corneana para correção desse grau. Então, eu pensei em trocar as lentes. Eu fiz uma série de topografias desse paciente, ele estava estável, não estava evoluindo. Então, o que eu falei com ele foi o seguinte, temos uma lente aqui, cujo objetivo vai ser você usar para pilotar.
E eu, então, acompanhei durante esse tempo todo e, quando ele me colocou que realmente estava muito complicado, depois que eu tratei essas alergias dele, eu coloquei nele umas lentes esclerais. E foi um dos pacientes mais felizes de lentes esclerais, porque a lente não incomoda, não deixa cair cisco no olho, porque Sim. tampa a córnea toda. Então, o paciente ficou extremamente feliz de usar a lente, tem um ceratocone estável, você não justifica crosslink. Vocês observam aqui, desde aqui 2016, quando ele começou, 2020, quer dizer, 4 anos de evolução, a córnea dele está absolutamente estável. Então, está aí o olho do paciente, submetido, então, a uma adaptação com lentes esclerais. E aqui tem um vídeo. Ah, não, deixa eu ver como é que é. Opa. Aqui tem um vídeo. Eu não sei se vai abrir, se vai ter som. Esse é o rapaz. Estão ouvindo aí? Não está saindo som, não, professor. Vocês estão ouvindo, não? Não, não está saindo, Não. doutor. Não estão, não, né? Bom, então, eu tinha feito esse vídeo lá, que é para vocês verem como que mudou a vida dele. Ele contou como é que melhorou o desempenho dele, como é que hoje ele não tem mais preocupação nenhuma com a visão. Quer dizer, a gente, às vezes, faz com que o indivíduo possa até ter mais entusiasmo em realizar o seu sonho. Né? Então, mas como não saiu o som, resumidamente, é isso aí. Mostrando, então, gente, que nós, como cirurgiões refrativos, como no caso anterior, nem sempre a melhor alternativa é a cirurgia. Temos que pensar na lente, tem que pensar na lente escleral, e às vezes é óculos mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não atropelar aquele preceito hipocrático, primo non nocere. Antes de tudo, não prejudicar. Tá bom? Aqui nós vimos na lente que não tem toque nenhum na córnea, não tem compressão dos vasos, o paciente usa a lente com bastante conforto, e mesmo pacientes com lente com muito alérgicos, eles conseguem usar essa lente aí sem problemas. Ok, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Professor, igual o senhor colocou, nesses casos assim, a gente tem que tentar sempre insistir com o paciente na conduta menos invasiva, né? Igual a questão da lente escleral. Apesar de ser um paciente jovem, a gente já ter o relato mesmo que o paciente tolerar usar muito tempo, durante muitos anos, a lente escleral chega num ponto que ele não tolera. Qual que é a orientação que o senhor dá para esses pacientes que são jovens assim? Veja bem, eu já falei com vocês várias vezes. O objetivo do cirurgião refrativo é atender a expectativa do paciente. Qual que era a queixa do paciente? Pilotar com poeira. Ele não está querendo usar a lente escleral o dia todo, não. Ele não se importa de usar óculos, não. O problema dele era pilotar, porque ele é um piloto profissional. Então, nós temos que atender a expectativa dele, que é a possibilidade dele poder pilotar sem um problema visual. Entendeu? Então, esse paciente vai usar essa lente escleral aí durante muitos anos, porque ele usa essa lente de contato durante as competições. Quando ele não está na competição, ele se adaptou muito bem, inclusive com a lente corneana, Rosicá. Tá certo? Então, nós temos que atender a expectativa dele. Nós não podemos ficar querendo arranjar solução para alguma coisa que não é problema. Mas esse paciente não é problema usar a lente em condições normais. Mas para pilotar, sim, era um problema. Ok? Por isso que o tratamento sempre o tratamento refrativo é muito individualizado. Por isso que existem tantas opções. Depende do perfil do paciente, de idade, uma série de fatores que nós estamos vendo durante o curso. Aqui outro caso aqui. Arnaldo, você quer fazer um comentário? Reinaldo, eu tenho uma empatia muito grande por esse paciente seu, porque eu vivi esse drama todo que ele viveu aí, eu vivi durante a minha vida inteira. Eu sempre fui portador de alta miopia, eu tinha menos 5,5 de miopia, eu tinha 0 de astigmatismo, mas sempre tive alta miopia.
Então, eu sempre usei lente gás permeável a vida inteira, desde os 14 anos de idade, que eu comecei a usar lente e nunca mais parei. Então, e eu sempre gostei muito de fazer trilha. Teve uma época, quando eu era recém-formado em medicina e residente em oftalmologia, eu fazia enduro com bastante frequência, ou seja, eu sempre pratiquei esporte com o uso de lente de contato gás permeável. E realmente é um drama você fazer uma trilha, um enduro com a lente de contato gás permeável, porque se entrar qualquer corpo estranho que se aloja entre a córnea e a lente, você fica impossibilitado de fazer qualquer coisa. Você fica desesperado para tirar a lente, lavar e recolocar novamente. Então, eu entendo perfeitamente o drama do seu paciente e, hoje em dia, eu não uso mais nem óculos nem lente, porque recentemente eu fui submetido a uma cirurgia faco-refrativa e não uso óculos mais em nenhuma situação. Mas eu lamento que, na época que eu fazia trilha com muita frequência, as lentes esclerais não estavam disponíveis para que eu pudesse utilizá-las. Hoje em dia, a melhor opção para o paciente usuário de lente de contato que faz esporte com muita poeira, sem dúvida que é a lente escleral, que dá uma qualidade de visão excelente e a chance de você ter um corpo estranho na interface da córnea é muito pequena. Então, realmente, eu entendo e acho que a melhor solução para esse paciente, que é um profissional de motociclismo, realmente é o uso da lente escleral para a prática aí de esporte dele. Gente, ó, duas observações aí. Primeiro é o seguinte, para quem não sabe, o Arnaldo foi meu professor de trilha. Eu fiz trilha com o Arnaldo, ele foi meu professor. E a segunda coisa é o seguinte, que o Arnaldo veio com essa conversa que fez faco refrativa, evidente que ele não fez faco refrativa, ele fez uma cirurgia de catarata. Uma catarata de desenvolvimento que acontece em jovens, porque ele, como alto-míope, jamais faria uma faco refrativa pelos riscos que ele mesmo citou há pouco. Bom, a melhor coisa do mundo é ter amigo, viu? Porque nós vamos em frente. Vamos convidar a doutora 22. Silvia Marques agora. O prontuário está aí, 45030. Vamos lá, então. Boa noite. Então, paciente feminina, 36 anos, veio para avaliar a cirurgia refrativa. A refração, ela é plano, com 0,75 a 180, visão de 1, e no olho esquerdo, plano, com menos 2,5 a 170, 0,8. Né, na topografia, ela tem esse bow tie, essa simetria inferior, esse bow tie também, assimétrico inferior, né, nos dois lados, mas é pior no lado esquerdo. Aqui na paquimetria, né, em torno de 560, 568 no lado direito, né, 550, tá bem variando aqui, né, 558. A córnea é bem grossa, né? E no olho esquerdo, né, 570, por aí. O KISA, aqui na topografia 20,54, 3,42. Bom. Bem normal, né? Acima de 60, ele é suspeito. Ah, tá, sim, o KISA, né? Eu achei a topografia, eu faria. Quando que foi esse aí? Já tinha a topografia? Aqui pela paquimetria, que está 2014. Aqui, a topografia também é 2014. O Pentacan já existia? Já. Eu pediria um Pentacan aqui, para ver. 36 anos. Bom, até agora não apareceu o Pentacan aqui, não. Mas apareceram os critérios de Rausch. De Handemann. De Handemann. Então, eu coloquei alguns dados aqui que são importantes, né? Mostrando que nos critérios de Handemann, ele teria 3 pontos. Seria 3 por causa da assimetria inferior, ou então com uma perda de ortogonalidade. O restante tudo seria 0. 3 pontos é um risco moderado. Quer dizer, moderado para LASIK. Para PRK, certamente um risco muito menor. Aí eu perguntaria a vocês, aqui, ó, o leito residual, olho direito, eu acho que ninguém operaria, né? Não, direito não.
Então, no esquerdo, ficaria um leito residual de 514. Aí eu pergunto a você, Silvia, vamos fazer um PRK nesse paciente do olho esquerdo? Nossa, é complicado, né? Assim, Por isso que a gente traz esses casos, né? Porque casos filé, a gente não tem preocupação, né? Mas depende esses da casos vão aparecer. motivação do paciente, né? Ah, Depende da motivação do paciente, né? não, ele quer Uhum. operar. Ah, professor, E o Pentacan? Eu Não não sei. pediu, Ah, não? tem Pentacan sim, aqui. Então tá bom, foi pedido um Pentacan. Ô, gente, eu preparo esses casos, assim, eu pego um final de semana, preparo um monte de casos. Então, eu não sei, se falar o que vai acontecer na frente, eu não sei também não, tá? Aham. Então tá, tem um Pentacan aí, beleza. E aí? E o olho direito, né? Confirmando a topografia. Agora sim, já está mostrando aí, ó, né? Um istmo aí na elevação posterior. É, vamos ver o olho esquerdo? Na verdade, é uma península, né? Na É península. península. Falei errado, desculpa. Península. Eu queria ver o olho esquerdo, por Gente, favor. não é elegante, mas para vocês não confundirem, Desculpa. península parece com o quê? Né? É uma. Né? Então, Oi? o istmo, ele pega de lado a lado, né? O istmo. Bom, Ah, tá certo. O istmo pega de um lado para o outro, né? A isso, península. exatamente, faz uma ponte, né? Uhum. Bom, vamos ver agora o olho direito, aqui são os índices. É. Tá alterado aqui, né? Uhum. Os índices alterados. O IHD O desses HD aqui dele. é o mais importante, tá? O HD alterado. Vamos Mas ver vamos passar aqui. para o olho esquerdo, porque é o olho que a gente. A gente não está pensando em operar o olho direito, né? É. Olha a elevação Mas já posterior. mostra, isso aí é um cone. É um cone, não tem dúvida que é um cone. É um Perfeito. cone. Mas você viu o Vamos que ver o eu olho vou ter que esquerdo. pagar de IPTU? Como é que é? Você nem olhou os valores? A Luísa disse que vai pagar 4.000. Vou pagar quase isso. Vou pedir ao doutor Sérgio para desligar o microfone dele, por favor. Bom, então vamos para o olho esquerdo agora, Silvia, que é o que a gente está pensando se opera. Tá pensando. Vai. Uhum. É a mesma coisa, né? Se é um ceratocone. Voltar é bem assimétrico, né? Voltar é bem assimétrico, os índices aí todos alterados, né? Tem essa. Aí, o BED-D. Não operaria esse paciente, não, professor. Pois Eu é, acho que filha. E você faria um implante nele? Porque se você melhorar essa visão. 0,8. Hã? A visão é 0,8. 0,8. Eu, sinceramente, não sei se eu mexeria nisso, não. Eu acho que não faria nenhum anel Gente, também, não. esse paciente, observe como é que são as É um lente coisas. de contato para esse paciente aí. Eu coloquei nele uma Depois aí, lente de contato não usou lente de contato, né? rígida e ele simplesmente não usou. É muito comum, gente, o paciente portador de ceratocone se adaptar à visão monocular. Ele simplesmente ficava sem correção, esse paciente não usava óculos, esse paciente não tinha motivação nenhuma de usar lente de contato. Então, a solução para ele vai fazer o seguinte, meu amigo, esse astigmatismo seu vai te ajudar a enxergar de perto quando vier a vista cansada, de tal forma que não mexa, não faça nada, não. Fica sem óculos. E foi o que esse paciente fez. Ele está mantendo sem correção, sem nenhuma queixa. O grande problema desses pacientes é que, muitas vezes, quando vão no Detran, eles são obrigados a tampar um olho. Quando tampa o olho direito, eles não veem nada. Aí entra o desespero. O médico do Detran, mais ainda, fala, procura o médico, não está enxergando nada, não sei o quê. Mas a visão binocular passa a ser uma visão bastante útil, bastante satisfatória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Pacientes com alteração monocular, a gente não vai tratar aqui porque está evoluindo. Você não vai evoluir com 36 anos.
Então, não justifica você tratar esse olho esquerdo, até porque ele faz fixação muitas vezes monocular. Se fizer uma correspondência retilínea aqui, vai estar anômala. Esse paciente muitas vezes não tem nem visão binocular. Ok? Então, saber muitas vezes o que você vai, vamos dizer, em que você vai melhorar a vida desse paciente? Nada, nada. Então, é orientá-lo, conversar com ele, fazer um acompanhamento periódico, mas não tem indicação de cirurgia. Ok, Silvia? Ok, concordo. Vamos lá. O caso 23, o prontuário está aí. Quem vai apresentar esse caso, Arnaldo? Doutor Giovanni, por favor. Vamos lá, Giovanni. Vamos. Paciente feminino, 28 anos, veio para avaliação da refrativa, né? Não se adaptou com a lente de contato rígida gás permeável. Quer fazer o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Refração estática da paciente. Por direito. -4 com -0,75, no eixo de 150, acuidade visual chega a 1, né? Olho esquerdo, -4,5, com -2, no eixo 5, chega a 1, acuidade visual também. A paquimetria ultrassônica, olho direito 537 micro, olho esquerdo 534 micro, né? Então, aqui na topografia de córnea do olho direito, K1 de 44,07, K2 45,44. Tem um astigmatismo oblíquo aí, né, que a gente sempre já fica com o pé um pouquinho mais atrás, né? No olho esquerdo, K1 43,54, K2 de 45,72, né? Com voltar simétrico aí, né? Operar ou não operar, né? Então, o paciente, ele, assim, com esse astigmatismo oblíquo do olho direito aí, principalmente também, e sem avaliar a parte posterior da córnea, não operaria ele de início, não. Pediria um Pentacan dele. Gente, é muito importante. O topógrafo, para alguns especialistas, eu cito dois, para não falar de muitos outros, mas dois especialistas da mais alta qualificação. Um é o Wallace Chamon e o outro é o Marconi Santiago. Os dois valorizam topografia mais do que a tomografia. Bom, eu não sou tão radical. Eu valorizo muito a topografia, mas também a tomografia me ajuda muito em muitos casos. Bom, aqui se observa o seguinte, é muito importante você conhecer o seu topógrafo. Porque o topógrafo, gente, cada topógrafo tem nomogramas, utilizam índices de ceratocone diferentes, uns usam o Rabinovich, outros usam o Kleist, outros usam o Moeda. Cada topógrafo tem um software. Então é importante você se familiarizar com o seu topógrafo. Esse topógrafo aqui, que é o Medmonte, ele é muito sensível para detectar alterações corneanas. Quando os índices de assimetria inferior-superior são normais, e quando o índice de assimetria escleral ou o índice de regularidade escleral são normais, é porque a córnea é muito normal. É raríssimo você pegar esses índices todos verdes. Normalmente, eles são amarelos ou vermelhos em córneas normais. Quando ele está muito verde, é porque são a córnea muito normal. Mas, então, é importante a gente familiarizar com o seu topógrafo. Não ficar... da mesma forma também, avaliar, sempre ter uma sequência de avaliação da topografia, para que a gente possa não deixar passar nenhum dado. Tá? Mas a questão toda é o seguinte, operar ou não operar? Então, assim, a questão da curvatura da córnea tá beleza, os índices aí de assimetria, o SAI e o SRI estão dando normalidade, assim, a acuidade visual chega a 20 também, esse astigmatismo oblíquo do olho direito aí, por isso que eu ficaria receoso, assim, por mais que a chance seja pequena de ter alteração na elevação posterior, eu esperaria o resultado. Tem que ver se aí na época tinha ou não Pentacan, né? Também, né? Esse aqui é de 2019. Não, com certeza tinha. Então. Bom,
Então, vamos lá. Córnea regular. Então, coloquei aqui algumas características Índices dessa normais, topografia. Córnea regular, como você falou, todos os índices normais, astigmatismo regular, paquimetria normal, idade favorável, ametropia favorável e residual stroma bed. Quer dizer, o leito residual, estromal residual, 440 micra. Mas você identifica algum fator de risco aí? Quem está falando? É o Giovanni. Então, Giovanni. em relação a essa lente de contato aí, tudo, ele não adaptou com ela, chegou a usar, por exemplo, quando ele fez essa topografia aí, ele tinha tirado ela, já tinha poucos dias. Ah, não, usou há muito tempo. Então, esse Uma coisa nessa topografia me levantou um alerta. O que foi? Esse astigmatismo oblíquo? Astigmatismo de 1. Sinceramente, poderia ser até se considerar. Mas o principal fator não foi esse, não. O intervalo está de 0,6 a 65, né? É uma coisa que eu já falei muito com vocês, gente. Já fiquem atentos. Posso continuar? É o padrão do ceratocone no olho direito, de ser mais truncado? Não, você vê que está indo até a periferia, né? Certo. Não é não? Gente, observe Uma esse... ortogonalidade? Perfeito. Quem falou aí? É, o Silvia. Parabéns, Silvia. Olha esse astigmatismo, gente. Ele não é absolutamente ortogonal. Essa obliquidade do direito aí também, deixa eu ver se Não, a obliquidade também. Mas o astigmatismo oblíquo, ele é importante, sempre deve ser valorizado, principalmente quando é um astigmatismo significativo. Mas a perda de ortogonalidade, gente, é mais importante do que a simetria. Também já comentei isso com vocês. Já. Tá certo? Então, o fato de não ser um astigmatismo ortogonal levanta uma lebre. Tá certo? Então, justifica você pedir um pentacam. Você está vendo alguma coisa diferente aí, Giovanni? Eu estou olhando aqui agora. Deixa eu ver. Aqui no olho direito aqui, na curvatura sagital axial aqui, tem uma simetria superior, né? Mas aqui na elevação posterior, assim, esse aí não é o mapa ideal para a gente olhar a elevação posterior também, seria Não é outro. não. Isso. A parte anterior tá tranquila. E a parte da espessura também tá tranquila, pode passar. Pode seguir? Pode. Isso aí, elevação posterior. IHD de 0,010, dentro do normal. Tem essa simetria aí, né? Curvatura axial, mas se cair, pode passar. E a elevação posterior, ali 24, tem 22, alguns pontos ali também, né? Aqui também é na periferia. Você deve olhar na parte central, né? Na parte não olha a periferia, não. Uhum. É na parte central, os 3 pontos, as 3 medidas abaixo da área central. A elevação posterior está muito normal. Não, tá tranquilo ela, né? Só na parte periférica mesmo, assim. Mas na parte central tá tudo ok. O arte máximo tá reduzido, né? Aí, o arte máximo, gente, é diagnóstico de ceratocone. 288, né? Então, já é diagnóstico, já também. O BED-D também é aumentado. Olha a curva de progressão. A curva aí também de progressão tá alterada. Então, um caso clássico de ceratocone incipiente. Uhum. Olha o olho esquerdo. Olha a perda de ortogonalidade também. Tem perda de ortogonalidade também. Espessura normal.
Os índices todos normais. IHD normal também. Essa elevação pode passar. Elevação posterior Posterior normal. normal. Mas com arte máximo reduzido também. E com aumento do BED-D e alteração nas curvas aí. De Berlin-Brose. Ou seja, nós temos um caso de um ceratocone Paciente que não pode ser operado. incipiente. Se você operar Então, ele, você vai alterar a córnea dele, né? Vai ectasia, pode ectasia. operar ou não operar? Eu não operaria, não. Pelas Vamos alterações. fazer os outros índices aqui? Olha que interessante. Olha o Handelman dele. Olha lá, então. Tá. Aqui eu estou questionando um assimétrico Boltai. Poderia ser também, É né? muito pequena a simetria, né? Pouco, Muito mas você pequena. pode questionar. Nós vamos considerar que tem. Seria um. Um ponto. A idade seria outro ponto. O Ele resto tem uma tudo normal. idade. É, Olha o PTA. 27. Para LASIK, hein? Para Uhum. LASIK. Isso. Conclusão que a gente chega. Gente, não existe nenhum algoritmo 100% seguro. Quando você tem uma sensibilidade muito alta, você tem uma baixa especificidade. Consequentemente, você vai deixar de operar um monte de gente. Perceberam? Certo. Você tem que ter um meio termo ali que te dê segurança, mas ao mesmo tempo você não deixa de operar quem pode ser operado. Tem um respaldo, né? Pessoal, Rinaldo, Vou falar. assim, eu não consigo fazer esses critérios de Handelman de uma forma objetiva. Porque, assim, nós estamos vendo a topografia, a gente viu que tem índices alterados, a gente, né, chegou à conclusão, né, de que isso aí é um cone, né, incipiente. E aí, assim, para mim, eu classificaria como topografia anormal, nesse critério de Handelman. Não colocaria 4, entendeu? Não colocaria no número 1, não. Veja bem. Eu acho, todas as vezes que eu tenho, né, a dúvida né, do paciente, se opera ou não opera, aí eu vou para os critérios de Handelman, toda vez eu acho esses critérios nessa parte da topografia muito vago. À sabe? medida que você for entendendo mais a topografia, esses critérios vão ficando mais claros. Eu diria até que é o seguinte, vamos até mudar uma coisa aqui, quer ver? Eu vou mudar... Não estou conseguindo sair daqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó, consegui. Então, eu vou até mudar isso aqui, ó. Eu vou pegar esse Boltai assimétrico e vou botar ele aqui. Por quê? Porque ele tem perda de ortogonalidade. Isso aqui é uma perda de ortogonalidade. Squid Radial Axis. É um índice que não é perfeitamente ortogonal. Ele tem uma perda de ortogonalidade. Então, o índice de Handelman realmente está alterado. Eu acho que a gente pode considerar mais essa perda de ortogonalidade do que a própria simetria. Tem uma pequena simetria, mas a perda de ortogonalidade tem um peso maior, que é um peso 3. Agora, você observa que o PTA do Marconi dá 27, quer dizer, seria uma córnea boa para você fazer um LASIK. Olha que interessante. Então, gente, o que eu quero dizer com vocês é que casos desafiadores, avaliem topografia através do Handelman, avalia a tomografia e avalia também o PTA. Não tem nenhum algoritmo que seja 100% seguro. Porque se ele for 100% seguro, ele vai botar um monte de córneas normais como suspeitas. Então, é um caso de um ceratocone não operar. E olha para você ver, gente, é uma córnea muito parecendo, muito normal. Olha os índices todos normais. Ó, é um dos poucos casos que eu vi que essa topografia dava todos os índices normais num caso de ceratocone. Mas pode acontecer. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo?
Rinaldo, nada a acrescentar nesse caso aí. Acho que foi muito bem conduzido e é isso mesmo. Então, está falando aqui, ó, nenhum algoritmo é 100% confiável. Avalie todos os riscos de ectasia. A perda de ortogonalidade é mais importante do que a assimetria. Então, nesse caso, o paciente precisava passar num concurso, eu sugeri um teste com lente de ortoceratologia. Só que a Polícia Militar agora está ficando esperta. Ela, da hora, está pedindo um relatório para saber se esse paciente está usando lente de ortoceratologia. Aqui está mostrando aqui, ó, o eixo radial desviado é um dos critérios de formar o KISA. O KISA é o K central, a diferença superior e inferior, o grau de perda de ortogonalidade e o astigmatismo. Aqui mostrando a perda de ortogonalidade. Ok, gente? E tem a tomografia ajudou muito, né? A curva de Muito progressão, mesmo. o arte máximo. Então, a gente realmente tem um caso de ceratocone. Ok? Ok. Vamos mais um caso aqui. Arnaldo, quem vai falar esse caso agora? Nós vamos voltar para a doutora Letícia, porque já rodou todo mundo, então volta para a doutora Letícia. Então. Vamos lá, Letícia. Beleza. Então, paciente feminino, 22 anos. 28. 28 anos, veio para cirurgia refrativa. Refração estática, menos 1,75 a meio, a 165. O esquerdo, menos 1,75 meio, 180. PAC 507, 498, Cerato 43, 42, 43, Kisa 033 e 040. O que é esse RBS, Fresser? Residual bed stroma. Ah, tá. O estroma residual. Uhum. Então, mais ou menos 2, né? 2 vezes 15, 30, vai sobrar mais ou menos 470 e 460. Beleza. Tá, então aqui na topografia, é quanto? Aqui na topografia tem essa simetriazinha, né? E o esquerdo não tem nada. Repara o seguinte, essa córnea aqui, verde, ela é 44. 44. Essa amarela aqui é 45. Ou seja, uma diferença muito pequena. É, muito pequeno. E aí? Ai, tá tudo bem, né? Será que eu tô deixando passar alguma coisa? Podemos operar? Podemos. Mas Toda eu também simetria, gente. Toda a simetria, toda a córnea fina, 498, é indicativo de você fazer uma tomografia, tá bom? Uhum. Pediram Betacan de qualquer jeito. Oi? A escala da topografia está de quase que 1 em 1. Então, acho que é interessante mesmo. Não vai aparecer direito essa simetria aí. Perfeito, Silvia. Quanto maior o intervalo, menos você aparece as alterações. Se pusesse uma escala de 0,25, essa simetria seria enorme. Uhum. Não, eu também pediria Betacan, mas eu também vi essa simetria inferior e a gente viu que estava 44 em cima e 44 em cima e 45 embaixo, né? Então, de 1. Até 1,4 é normal, né? Pois é, a gente viu que era de 1, então era mais baixa, né? Mas, mesmo assim, eu pediria um Betacan também. Tá bom, então tem um Betacan tá aí. Alguma alteração? É só essa simetria. Para frente. Uhum. Beleza. A paquimetria aí tá mais fino, 489. Lembrar que a paquimetria, o padrão ouro é a ultrassônica, tá? Sim, aham. Beleza. Pode passar. O arte máximo 393.
Tá bom. Cadê o IT Vai tirar aqui o 0,83? quê? Vai tirar alguma coisa em torno de 30 micra, né? 30, isso. O PTI ele sai mais ou menos, mas a partir de 8, né, milímetros, então tudo bem. É uma córnea fina, mas vai ficar um residual bom. Para frente? Pode. Essa simetria também no esquerdo. Só, e quebrou a ortogonalidade um pouquinho, né? Tá. Mais leve. Pode passar. Essa tá beleza, pode passar. E esse aqui, eu não tô conseguindo ver os valores desse. Qual o valor que você quer? O BED-D é 1,12, o a arte máximo córnea 400? 400 micra e o arte máximo 415. Nossa, central tá 400? É 400. Mas, E elevação posterior normal. ixi. Mas a gente considera a ultrassônica, né? Como é que é? A gente considera a PAC mais a ultrassônica, né? Sim. Ah, mas 400. É igual, né? 2 micra não é nada, né? 400 no Pentacan, 498 ultrassônico. E aí? É muito diferente, não? 2 micra? 498. Aqui é... Quase Não, 100. Ah, não. 490. Pera lá, aqui é 400 e... Não, pera lá. Não é 400, não. É... Aqui... Não, gente, desculpa. Aqui é 300. Aqui é 398. Desculpa. Deixa eu consertar tá. aqui. Porque tá dando muita diferença. Não, tá. 398. Tá. Ah, não. Nossa, muito fino. Putz. Eu sei que vai tirar só 30, mas vai sobrar 360. Eu não tenho experiência nenhuma, mas acho que eu não faria. Peraí, deixa eu ver. Não operaria. Não, gente, é 498. Desculpa. É 400? É 498. Tá certo. É 400. E aí a do... E aqui, sabe o que é? Deixa eu pegar o Pentacan aqui. Ele não é... Aqui ali não é 400, não. É 490. Ah, tá. Porque eu não tô enxergando, não. É 490? Também não. É porque... Então, beleza. Peraí, deixa eu só ver aqui. 403. Deixa eu ver se eu acho aqui. A paquimetria aqui. É o ponto mais Aqui, fino. ó, 504 no olho direito. Uhum. E 500... e 503 no olho esquerdo. O Então, ponto mais fino. 500 e 500, tá? A paquimetria. Beleza. Certo. Então, tá bom. Então, a gente tá batendo colocaria... com a ultrassônica, né? Isso. Aí, vamos colocar nos critérios de Randall só por causa dessa simetria. Sorteio aí, não, né? Tá, topo, essa simetria é 1, né? A idade 0, a paquimetria. Paquimetria é a TAC 500 lá, não tá? 510. 510. Então 2. Leite residual. Leite, eu acho que a idade é 1 também, porque é 28. A idade também é 1, que é acima de 32, mais né? 1. Isso. E o leite residual lá também vai dar 1, não vai? Não, leite residual não, porque Eu não lembro. tem que ficar acima de 400. Você não vai tirar 100 micra aqui. Uhum. Então, assim, por que você acha que é um cone incipiente? É um cone incipiente ou não? Uai, eu só vi essa simetria leve no olho esquerdo, e uma simetria e uma perda de ortogonalidade no esquerdo, mas é leve. E aí, a questão é toda o seguinte: você faria ou não a cirurgia? Então, tá. Então vamos no critério de Randall. Deu 3, né? Então. 3 é baixo risco, né? Não, é um risco moderado. Moderado. Eu tô sem a tabela aqui, eu tô meio perdida. Risco moderado, né? 28 anos.
Eu ia conversar com ela, porque será que ela quer mesmo óculos? Né? Tem essa simetria. Se ela quer assumir o risco, né? Quer assumir o risco, é um risco moderado. Explicar para ela. Se ela aceitar o risco, você opera. Se ela aceitar o risco e ela assumir o risco também, junto comigo, né? Quer dizer, eu agora não operaria. Falar para ela esperar um pouco. Não operaria. Eu agora com a minha Tá aí, experiência. então. Tá? Você estava pedindo aí. Aí, esse que eu queria. Você falou na perda de ortogonalidade e não valorizou. É 3. Ela é 3. Olha a paquimetria e olha o voltar assimétrico. Sim, então pronto. Não operaria. Não operar. Ok. Gente, alguma dúvida? Eu só esqueci alguém esses quer fazer números. algum comentário? Oi? Do Randall. Eu tinha só esquecido a quantidade de número do Randall, que era 3. Eu sugiro que vocês peguem. Eu já passei para vocês. Peguem, façam um cartaz, igual eu fiz, e plastifiquem, junto com os tipos de cone, para a gente poder definir anel, para facilitar. Depois vocês vão memorizar. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Gente, 1,75, tirar 30 micra, mas é um cone. E não é um critério, um risco tão baixo, apesar de você tirar pouco na córnea. Professor, eu tenho Tem uma algumas pergunta. outras alterações. Pode falar. É porque você deixou escrito aqui que em 2016, né, você chamou atenção aqui em vermelho, paquimetria de 507, 498, e um ano depois a paquimetria aparentemente ficou mais grossa, né? Mostrando que essa córnea, não sei se ela tá tendo uma mudança aí ao longo do tempo, né? Não, a córnea não aumenta a espessura ao longo do tempo. Provavelmente ali foi um erro de medida. Porque você tem que pensar o seguinte, às vezes eu faço 5, 10 medidas com a sonda. Às vezes eu posso até o aparelho medir para menos, mas eu considero a menor medida, eu não considero a média. A maioria dos colegas faz 5 medidas e pega a média. Eu sempre pego a menor espessura. Talvez aqui, em 2017, eu não tenha pego aquele ponto que mediu 507, 498. Mas a espessura não tem por que a córnea aumentar, a menos que ela tivesse um edema. Ok? Muito bem. Ok. Vamos para o próximo caso. Quem quer... Eu acho que vai ser o último caso, viu, gente? Quem vai apresentar... Arnaldo, você quer fazer algum comentário sobre esse caso? Esse caso é interessante, Renato, pelo seguinte, uma paciente de 28 anos, com cone incipiente, uma baixa miopia, na realidade, a gente remover 20 ou 30 micra, eu não acredito que 20 ou 30 micra vai alterar em nada, vai desestabilizar essa córnea. O grande problema é que se essa paciente eventualmente evoluir para uma ectasia manifesta, ela certamente vai relacionar a evolução da ectasia na cirurgia prévia que ela fez. Então, Perfeito. Não é que a cirurgia vai desestabilizar, mas a própria evolução do caso pode desestabilizar eventualmente essa córnea e certamente a gente vai ficar numa posição bastante vulnerável. Você imagina essa paciente desenvolver uma conjuntivite alérgica e começar a friccionar os olhos, de repente ela pode até descompensar essa córnea. Ou seja, não vai ser 20 ou 30 micra que vai fazer muita diferença, mas a própria evolução do caso já, de uma certa maneira, já contraindica aí o procedimento refrativo. Gente, o Arnaldo falou uma coisa muito importante. A córnea, como eu falei há pouco, ela não aumenta a espessura com a idade. A menos que o paciente desenvolva lá um fluxo, alguma coisa, algum tato, que tem, então, um edema de córnea. Mas isso não é um aumento de espessura, isso é um edema. Agora, a córnea pode afinar com a idade. Por quê? O trauma pode fazer a córnea diminuir de espessura. É por isso que pacientes que se submetem a anel, às vezes, depois de muitos anos, esse anel começa a querer superficializar e pode até fazer uma extrusão. Por quê? Porque o paciente coçando o olho diminui a espessura e, dessa forma, o anel fica mais superficial.
Hoje aconteceu um caso desse jeito. Eu operei um paciente com fento há vários e vários anos. Essa paciente está com a visão de 0,8, 0,9, com correção, com óculos. E eu vou ter que tirar os 2 anéis do olho esquerdo. Eles já estão superficiais, não estão corando, mas já tem um edema ali na ponta do anel, mostrando que ele está superficializando o suficiente para correr o risco de uma extrusão e infecção. É dureza. Paciente com 0,8, 0,9, e eu tenho que tirar um anel. O paciente é assintomático. É difícil, mas é uma paciente que mora longe, mora no Nordeste, e ela relata que coça muito o olho, não consegue controlar o prurido, apesar de estar usando antialérgico. Então, falei com ela, segunda-feira eu vou tirar os 2 anéis do olho esquerdo. Por quê? Porque a córnea afinou, então o anel superficializou. Muito bem. Vamos para o último caso aqui, gente. Quem vai falar, não? Vamos voltar para o doutor Matias. Reinaldo, antes da gente passar para esse último caso, só lembrar o seguinte: semana que vem, dia 12 de outubro, nós temos o feriado nacional aí de Nossa Senhora Aparecida. Então, como nós não vamos ter atividade na quarta, nós vamos compensar na quinta-feira. Ou seja, na quinta-feira nós vamos começar um pouquinho mais cedo, 19 horas. Aí a gente tem a apresentação e terminando a apresentação, você faz a apresentação dos casos cirúrgicos. Ok? O que é que nós temos semana que vem? Giovanni, qual que é o tema de semana que vem? Semana que vem, a doutora Débora, é o uso profilático de antibióticos antes da refrativa. Perfeito. Excelente. Então, quando não tem quarta-feira, caso de infecção, feriado... semana que vem nós vamos continuar esses casos, tá? Ok. Ou seja, quarta-feira não teremos atividade, na quinta-feira nós vamos começar um pouquinho mais cedo, às 19 horas, para dar tempo. Ok? Tá ok. Então, Perfeito, vamos lá, Arnaldo. doutor Matias. Ô, gente, vocês estão gostando desse tipo de exercício? Isso está exercitando vocês aí? Ah, sim, doutor. É ótimo. Excelente. Então, vamos lá, então. A paciente compareceu à consulta em 2017, feminina, 41 anos, encaminhada por oftalmologista para refrativa. Ela era uma paciente que tinha uma refração de mais 5 menos 0,75 a 90, com a visão de 1, e mais 5 menos 1 a 90, também 1. A paquimetria era uma PAC de 580 e 579. Ela trazia para a gente uma topografia que tinha curvatura de 45,8 por 46,4 e 45,7 por 46,20. A gente tem uma paciente que tem uma córnea, que é uma córnea, apesar de ter uma certa regularidade, é uma córnea mais curva. E quando a gente pensa na hipermetropia, para esse caso, o que me chama a atenção é que se a gente fizer a refrativa dessa paciente com essa metropia assim, a gente pode deixar essa córnea muito curva e acabar gerando aí aberração que vai acabar comprometendo a qualidade visual dessa nossa paciente. Você pediu algum exame aí? Qual que seria a sua conduta? A topografia é uma topografia que eu acredito que eu não estenderia para uma tomografia, eu contraindicaria já pela topo, por conta da curvatura, porque a curvatura dessa paciente vai chegar nos 49, por aí. Qual seria a sua conduta? Não indicaria e buscaria uma adaptação de lente de contato, tentaria entender qual que é o motivo da paciente estar procurando por uma cirurgia refrativa. Se é a questão de óculos, o que é. Você pensaria numa lente de contato? Sim, talvez faria uma báscula com a lente de contato se a paciente optasse. Tá. Então, vamos ver o que eu fiz. Gente, se vocês querem se tornar referência em refrativa, tenham muito cuidado com os pacientes encaminhados por outros colegas. O colega encaminhou o paciente para fazer cirurgia refrativa. Tem indicação? Não. Então, não faça mais nada. Não receite óculos, não receite lente de contato, faça mais nada. Ele veio para refrativa. Se não tem indicação, faça um relatório para o colega que não tem indicação e manda o paciente de volta para o colega, porque às vezes o colega faz lente de contato. Se você se mete a fazer a lente de contato, o colega se sente desconfortável de te mandar novos casos.
Sim. Eu mostro esses casos para vocês, gente, é para vocês também amadurecerem do ponto de vista de relacionamento interpessoal. Ok? Ok. Arnaldo, algum comentário? Não, Reinaldo, tudo certo. Então tá bom. Eu acho que já deu, eu não sei, gente, eu estou sem relógio aqui, eu não sei quantas horas. Quantas horas aí? São 8h45. Não, então já deu, né? Gente, então tá bom. Tá bom. Era isso que eu ia apresentar para vocês. Deixa eu só anotar aqui. Paramos no slide 283, caso 26. Caso 26, isso. 286, né?